Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal. Vou colocando aqui o tema da nossa live de hoje. E aí, mamãe satisfeita? Com a Vanessa, minha aluna. Oi, Babi, tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite, Vanessa. A Vanessa já tá aí. Então, pessoal, uma boa noite a todos. É com grande prazer que a gente retorna a esse projeto tão lindo que é do E aí, Mamãe Satisfeita, que é com as mamães, onde eu entrevisto as minhas alunas, que foram alunas não somente de consultoria, em que a gente faz um acompanhamento mais individualizado com as mães, com a mamãe, família, o bebê, em processo de introdução alimentar, mas também das alunas dos cursos, né, dos cursos atuais, pelo método MBS, de mamães e bebês satisfeitos, e também dos webinários, né, que antigamente, desde cerca de 3 anos atrás, mais ou menos, a gente vem com os webinários, né, sendo beneficiando as mães nesse momento aí. E a gente está tentando fazer esse reconhecimento de todo o processo, como é que foi, né, dos bebês que lá com 6 mesinhos, 7, agora os bebês que já no papel, como eu digo, já não estão em introdução alimentar, né? Que já passou o período, vamos dizer assim. Só que é o momento em que eu sempre digo, esse momento não acaba nunca. A gente precisa estar regando dia a dia esse momento tão intenso que é a alimentação, é novidade para o bebê, mas para essa mãe também. Então, como se foi tudo isso, uma das coisas que eu quero dizer também aqui que é incrível o quanto a gente se conecta e entende essa criança, né? Como um ser independente, como alguém que está aprendendo. E essa mãe, esse pai, eles aprendem junto com a criança. Não fica aquilo tão automatizado de ter que dar comida, a criança ter que comer, que é todo um mundo, é um aprendizado. Então é com muito prazer, vou chamar a Vanessa aqui para a gente começar, que a gente tem cerca de 1 hora. As lives ainda, elas estão para alguns Instagrams, eu acho que com bem mais seguidores, ela continua, né, deixando passar 1 hora, mas esses dias eu estava fazendo live e ela encerra com 1 hora. Então vamos aproveitar ao máximo com a Vanessa, uma pessoa muito querida, tem um carinho muito especial. E Vanessa, papai Ricardo, quero dizer que conversando com a Vanessa, isso tudo, esse convite se estende ao papai Ricardo também, que foi incrível no processo. Chamando a Vanessa aqui então, tá aguardando a solicitação dela. Oi. Oi, tudo Tudo bem, bom? doutora Cíntia? Tudo ótimo. Ai, que felicidade te ter aqui comigo, Vanessa. Muito Nossa, obrigada. ai, é algo assim que eu vou desativar os comentários um pouquinho para a gente começar a conversar. Opa, Ok. eu virei a câmera aqui. Eu vou desativar para a gente poder conversar, pessoal, e focar mais. Aí depois eu ativo novamente para a gente fazer. Eu estou fazendo normalmente assim: a gente conversa durante mais ou menos uma meia hora, depois a gente abre para comentários, para a gente ir se inteirando com o pessoal que está aqui. Ok. Vanessa, eu estava comentando agora aqui que o convite se estende ao Ricardo também, né? Que obviamente esses dias uma mamãe disse para mim assim, quando eu coloquei o nome no método, né? Eu sempre pensava assim, ai, ok, Cíntia Fiore, meu trabalho, mas eu sempre quis agregar algo assim que fizesse muito sentido para mim. Não adiantava eu, por exemplo, colocar a introdução alimentar do quê? Aí teve todo um sentido de uma bebezinha que falou que estava satisfeita
e as mamães, enfim, nesse processo, tendo o resultado, né? Então é algo assim que uma mãe me disse assim: ai, Cintia, o meu, uma coisa mais querida, ela e o marido. O meu marido está muito chateado, mas na brincadeira, porque ele disse que não é só mamãe insatisfeita. E eu disse: olha, o nome é esse, mas se estende muito aos pais. Aí eu lembrei muito do Ricardo, né? Sim. Então, que ele foi, nossa, extremamente ativo em todo o processo, né? Isso é muito bacana. Ele foi essencial. Eu digo assim que você ter o suporte profissional e o suporte emocional dentro da sua casa faz muita diferença. Você ter alguém que tá com você, tá ali te apoiando e entende um pouco do que você, da onde você quer chegar, respeita, às vezes nem sempre entendendo muito bem, né? Uhum, Mas respeita e faz com você e tá ali junto. Eu acho que ele uhum, foi assim tão importante uhum, quanto eu. Não digo que uhum, eu fui mais importante. Eu acho uhum, que nós dois fomos uhum, muito importantes para essa uhum, etapa uhum, ter sucesso, né? uhum, Além da sua assessoria que uhum, guiou a gente, né? Deu uma uhum, luz, um norte, uhum, uma direção. uhum. Ótimo, muito bom. Eu tô louca para saber dos detalhes. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas me conta um pouquinho assim, mais para o pessoal entender, para quem está aqui nos assistindo, como é que, quantos anos tinha, quantos anos não, quantos meses tinha a Antonella, só para ir a gente ir direcionando. E deixa eu só falar um detalhe em relação às minhas unhas de hoje. O Alonso quis pintar minhas unhas, olha isso. Eu Comargo. tava com umas unhas, ela era meio pink assim, e ele disse assim: tira essas unhas pink e coloca umas coloridas. E eu disse assim: meu filho, como é que eu vou colocar umas unhas coloridas? E começou a chorar, chorar. E eu disse assim: meu Deus do céu, vamos para as unhas coloridas então. Aí ele disse, aí eu pintei, pensei, vou pintar uma de cada cor, desse jeito. E ele começou assim no final: não tem vermelho, que eu sou do Inter. Não tem vermelho. E eu disse, pronto. Eu disse, meu filho. Aí tirei a vermelho bem rápido, assim. Eu disse, mas nem tem vermelho aqui na minha caixinha de esmalte. Mas olha, eu tô com as unhas bem coloridas. Mas, Vanessa, vamos começar a conversar justamente sobre isso, assim. Qual foi o momento principal, a ideia, né, para o pessoal que está assistindo também, e a gente mesmo, a ideia é não ter algo muito programado mesmo, para a gente Uhum. ir conversando justamente, assim, qual foi o principal motivo, a Antonella já tinha começado com frutinha, né, Sim. eu A gente lembro que estava bem aquela... no início, bem no início. E foi quando eu realmente me senti muito sozinha, muito perdida. Eu lembro que, assim, a gente mora aqui fora do Brasil, nos Estados Unidos. pode ir falando isso, ótimo. Uhum, Eu moro longe da minha família. A gente veio para cá em 2014. Então, eu não tenho família aqui. O Ricardo tem, mas assim, cada um tem sua vida, uma vida muito corrida e agitada. Então, acaba que a gente sempre foi nós dois, o casal. Quando veio a uhum, Antonella, eu nunca tinha tido contato com um bebê, ou com uma introdução alimentar, ou com uma rotina de sono. Então, a gente era muito perdido. E eu me lembro que quando foi chegando os 6 meses, foi me dando aquele frio na barriga, porque eu não uhum, sabia o que fazer. E é muito ruim você não saber como agir com o seu filho, né? Eu fiquei assim, eu falei, eu tenho que procurar ajuda. Essa era a minha uhum, cabeça era essa. E uhum, eu lembro que um dia a gente estava assim num restaurante qualquer, comendo, e eu vi um casal com um filhinho na cadeira, muito desesperado, e a mãe mostrando o celular com desenho, enquanto o pai empurrava a comida na boca da criança, e a criança chorava, se agitava, queria sair dali. Naquele dia eu falei assim, eu preciso de ajuda. Eu uhum. preciso de Ai, ajuda para que eu não me torne esses pais, porque eu fiquei uhum, angustiada por eles. Eu fiquei me uhum. sentindo mal pelo que eles estavam passando e eu sabia que Uhum, seria comigo assim, se eu não uhum, tomasse uma providência, né? uhum. E foi aí que eu estava fazendo o curso da Eliana, Ótimo. da rotina do sono, Uhum, e ela uhum, apresentou você pra gente, falando sobre a introdução alimentar. Eu lembro que teve um webinário que eu assisti, uhum. e aí Isso eu fiquei mesmo. assim, encantada. Eu falei, é isso. É esse caminho que a gente tem que seguir. E chamei o Ricardo, falei, vamos lá, vamos fazer uma consultoria, porque eu já tinha introduzido algumas frutas, mas eu não Uhum, sabia horários,
rotina, que horas dá fruta, se não comer nada, dá leite, não dá leite, deixa com fome, oferece outra coisa. Eram muitas dúvidas, né? Então eu decidi, junto com ele, que a gente ia fazer a consultoria, como a gente fez, e nossa, foi assim, eu falo que foi o melhor investimento que a gente fez da vida da Antonella até agora. Ai, que Porque lindo de isso saber isso. não, Nossa, a é. gente não teria tido a sabedoria e o conhecimento de começar sem a sua orientação. Então, eu digo para todas as mamães e papais, é muito importante, porque é mais fácil você começar certo do que você ajustar depois, eu acho, no meio do caminho, assim, você consertar. Né? Eu acredito que seja um pouco mais delicado. A criança já está com um hábito e você Sim, vai ter que tirar aquele hábito sim. e começar o Uhum, certo. Talvez você uhum, vai ter mais trabalho, né? E uhum, menos trabalho se você já começa. Então, eu sou muito grata de eu ter tido esse estalo naquele restaurante de dizer assim: uhum, vamos lá, vamos atrás de quem sabe. A gente não sabe. uhum, Então, vamos uhum, atrás de conhecimento. E uhum, aí tive o apoio do Ricardo, que foi muito uhum, importante, de me deixar fazer o que a gente estava estudando e o que era o certo fazer. Porque eu lembro que uhum. quando a Antonella estava perto de começar a introdução, ele falou assim: então, estou pensando em comprar um processador, porque eu vi que um amigo faz papinha, e aí ele bate Ai, tudo, eu batata lembro disso doce. agora. Lembrei disso agora. Lembrei agora. Nossa, tá me passando um filme. Quando tu falou isso, me veio a gente conversando na videoconferência. Pois é, ele falou Nossa, que assim. legal. É por isso que eu amo esse projeto da gente se conectar, porque a gente está conversando e vem tudo à tona. Para mim é como se a gente tivesse feito a consultoria lá atrás. Uhum. Nossa, e Ele aí, falou, conta mais, porque isso é muito comum. Isso é assim. é verdade. Ai, a voz do Ricardo. É, Ai, era ele que querido. cozinhava, isso eu não posso Ai, negar. ai. Mas então ele falou assim: então, um amigo meu teve um bebê há pouco tempo e ele comprou um processador muito bom. Ele pega batata doce, cenoura, um pedaço de carne, ele bate, faz purê, congela nos potinhos e vai dando para criança. E aí eu falei assim, a gente realmente precisa de ajuda, porque eu sabia que isso não era o certo. Eu não sabia qual era o certo, mas o errado eu tinha certeza que eu Ai, sabia. o E que já é esse uma não grande coisa, o que já é uma grande coisa, porque a realidade, né, de, obviamente que de um percentual X da população é isso aqui. Eles não sabem exatamente que não precisa. E, nossa, e quando a gente tem a capacidade de ou gerar conteúdo gratuito, que tem muita coisa no Telegram, tem muita coisa aqui, mas independente disso, quando a gente tem a oportunidade de ter, né, algo mais individualizado, assim, nossa, é incrível, assim, a relação que a criança cria, né? Sim, eu acho que foram esses dois momentos que me fizeram acreditar que a gente realmente estava perdido, a gente não sabia. Nunca Uhum, tivemos um bebê, nunca tivemos uma introdução sim, alimentar, nunca uhum, tínhamos contato com ninguém que pudesse orientar. A minha família é longe. E por um lado, eu até acho que foi bom a minha família estar longe, porque uhum, talvez se tivesse perto, eu teria começado achando que eu estava sendo bem orientada. Mas a sim, época da minha mãe, a época da minha uhum, avó, eram épocas diferentes. E eu uhum, lembro que quando a gente começou a consultoria e a gente começou com a Antonella com os alimentos como eles são, a minha família ficou assim, desesperada. Eu lembro que a minha mãe me ligou assim, ela falou: "Você tem certeza? Ela é muito pequena." A minha avó falava: "Mas Van, e essa banana inteira é assim mesmo?" Aí eu, vó, é assim. É, até o pediatra dela aqui nos Estados Unidos, assim, ele falou: não, não é assim, a gente amassa, a gente coloca um pouco de aveia e tal. E eu falei assim: eu não quero seguir o método americano. Eu uhum, não tenho capacidade, know-how de dizer é certo ou errado, mas de uhum, acordo com a minha cultura, eu acho o método de introdução alimentar americano bastante deficiente. Eu acho que o uhum. nosso brasileiro, ele é bem atualizado, ele é bem completo, Sim, ele é rico. concordo plenamente, cem por Então, cento. também era outra coisa que eu sabia que Uhum, eu não queria, uhum, seguir o que o meu pediatra falava.
Então, quando ele perguntava, você tá dando uma banana por 3 dias? Aí eu, tô, pra saber se ela tem alergia. Nunca fiz isso. Eu dava como a gente conversava. Variação, né? Variedade. Uma banana, uma melancia, um mamão. E ia sentindo ela. Mas nunca fiz como eles aconselham aqui. Porque também na minha cabeça esse não era o caminho correto a seguir. Então, acho que sou grata também por não estar perto da minha família nesse momento, porque me deu coragem. Talvez Sim. se eu tivesse perto, eu teria ficado apreensiva e ido para o método que eles teriam me orientado em fazer. Mas acho que a distância foi boa também por isso, porque eu tive coragem. E quando as pessoas me perguntavam, mas tem certeza? Mas ela é muito pequena e o engasgo e tal. E eu tinha o respaldo de dizer, eu estou com uma profissional me orientando. Eu não estou fazendo isso da minha cabeça, né? Eu Exato, estou isso é tendo muito alguém que tem importante. conhecimento e está me orientando, e está mandando vídeo. Eu lembro que a gente mandava vários vídeos durante o dia, e eu tinha o seu feedback, você me dava orientação, olha, Vanessa, isso tá errado, vamos apoiar as costas dela, ela tá muito deitadinha, vamos... Então, todos esses toques, acho que fizeram toda a diferença, né? Ai, que lindo, eu tava lembrando agora. Nunca me esqueço de uma vez que a gente estava conversando e por áudio e eu te dizendo e na própria vídeo tu disse assim para mim, Cíntia, eu não sei como é que vai ser porque eu não sou da cozinha. E aí eu lembro que veio a questão do Ricardo, não, mas o Ricardo é que vai fazer. E aí eu lembro que a questão do engasgo que tu falaste agora em relação a justamente isso. O problema é que eu tenho medo de engasgo, eu tenho medo do risco de engasgo. E aí a tua evolução foi incrível, assim. Eu nunca me esqueço, né, porque é impressionante. Eu tenho gravado assim todas as manhãs de consultoria e de cursos, assim, parece que passou um flash e ficou assim. Quando a gente começa a conversar, vem mais à tona ainda. Eu prezo muito por essa individualidade. Eu prezo demais, assim. Eu acho que é o que faz a diferença. Mesmo no curso que a gente tem as mães, por exemplo, agora a gente está com quase 200 mães, né, no curso do mês de abril agora. Desculpa, do mês de maio, e a próxima turma é em junho. Mês de maio agora, a gente está amanhã, inclusive, abre um tópico tira dúvidas dentro do grupo privado do Facebook, que está com essa modalidade assim. Então, mesmo lá dentro, as mães do grupo eu respondo uma a uma, porque elas mandam os vídeos dos bebês lá dentro do grupo e cada bebê, cada carinha, cada mãe é uma e o quanto cada uma se empodera de informação, por exemplo, uma mãe deu uma banana para o bebê e ela disse, ai, mas esse corte não sei se tá certo, porque ela é tão pequena. E eu lembro de ti dizendo a função do medo do engasgo e foi impressionante assim o quanto quando os bebês nos provam o quanto eles são capazes e o quanto a gente consegue ir avançando com conhecimento, claro. A gente tem que precisar o corte ideal, a consistência ideal, né? Obviamente, deixar um pedaço da casca para segurar, apoiar as costinhas para não ter o aumento do risco de engasgo se o bebê está deitado ou se está meio de lado, que aí dificulta o processo de deglutição. Eu lembro que foi muito rápido assim a tua evolução, mas justamente sempre senti muito assim, era algo em que tu foi a fundo assim e tipo, é isso aqui que eu quero e vamos lá. Porque esse respaldo todo, essa segurança precisa estar com a mãe, precisa estar com o pai, senão fica aquele assim, mas eu não vou porque eu não sei, mas eu acho que eu não vou evoluir a consistência, mesmo que for o amassado na colher, a mãe tende a ter uma resistência porque não sabe se pode dar cenoura crua, se pode dar cenoura cozida, se pode assar, se pode, enfim, os tipos de cocção, posso dar carne, ovo, não posso. Fica aquelas perguntas, milhões dentro da cabeça da mãe, que já não tem pouca coisa para fazer, né? Que já é Sim. milhões de coisas para fazer com a criança. É rotina, é sono, é comida. Então, no momento que a gente tira todas essas interrogações, assim, que ficam planando, tudo flui de forma mais tranquila, né? Com certeza. Eu acho que a evolução ela vai do bebê
e dos pais também. Ela não Uhum, vai, é uma via de mão dupla. Acho que a uhum, gente vai se tornando pessoas confiantes, seguras e, exatamente. e relaxando. Eu acho que eu comecei, né? Eu comecei muito ansiosa, né? Até lembro de você me Uhum. falando assim, Lembro Vanessa, bem. calma, tem que ter calma. E as Uhum, três palavrinhas que eu nunca vou esquecer: consistência, paciência, uhum. sempre ter aquela coisa assim de oferecer, não importa se vai comer. Persistência, exato. Consistência, paciência de ver que não comeu nada e respirar fundo e Uhum, vamos partir para uhum, outra, vamos lá. Acho que essas coisas assim fazem a gente evoluir. Porque no começo eu uhum. falava, mas ela não come nada, minha filha É. tá com fome. Eu Uhum, tenho que fazer um purê ou alguma coisa que uhum, seja fácil para enfiar na boca dela. Mas uhum, aí vinha aquela coisa assim, eu tô sendo assessorada, eu não tô uhum, sozinha. Então eu tô fazendo o certo. Por mais que ficasse o medo de, ai, ela não tá se alimentando, eu pensava, eu vou persistir, porque a persistência também uhum. faz parte, né? De você dizer, Muito. hoje eu fiz, amanhã eu vou fazer novamente, embora Uhum, ela não coma. Eu uhum, lembro que aqui nos Estados uhum, Unidos a rotina é muito difícil sem família, sem ajuda, sem uma pessoa dentro da sua casa para estar limpando, lavando, ou fazer uma comida. Isso não é cultural aqui. Todo a gente faz uhum, tudo. Então a gente ir para a cozinha, se dedicar e ver que a criança não comeu nada é muito uhum, frustrante. Eu uhum. não vou mentir. Então você vê que você Isso é muito bom tu tá falando, porque é exatamente isso, né? De saber que não existe uma mágica, plim e tudo tá assim. Tem não. muito perrengue por trás de tudo isso. Tem. E você não sabe quando isso vai acabar. Você só tem que É, tocar o barco para frente. Porque exato. cada bebê também tem o seu tempo. E aí a Uhum, gente não pode prever. Ai, vai comer com 10 meses. Ah, ele vai começar a comer com 9 ou já vai começar os 6 comendo. Cada um é cada um. Eu uhum. lembro que a Antonella, para eu dizer assim, a introdução está consolidada, ela tinha 10 para 11 meses. Olha, Então, veja olha bem, dos só 6 que aos glória ouvir isso. a gente passou todos esses meses na batalha, Uhum, oferecendo, e às vezes dava aquela coisa assim, ai, a gente vai se dedicar e fazer tudo isso, e ela vai deixar no uhum, pratinho, ou ela vai jogar no uhum, chão, ou ela vai uhum, amassar e provar, e é frustrante, mas você sempre tem que lembrar que o seu objetivo tá lá na frente, tá uhum. um passo à frente do que você está fazendo hoje. E se você não fizer o hoje, o amanhã não chega. Não Ai, que adianta. lindo ver Eu isso, que acho que lindo ouvir isso. sempre, Nossa. eu sempre tinha isso assim, eu vou ter um resultado, então eu tenho que ir atrás dele. Hoje não foi Uhum, legal, amanhã vai ser. Ah, amanhã, uhum, aí no outro dia eu via que ela provava. Para mim já era uma vitória. uhum. Provou, nossa, que legal. E complementando com o leite, né, para não ter aquela coisa de não comeu nada, nada. A gente sempre dava o complemento com leite, mas Isso aí. eu acho que é muito importante, assim, como eu lembro sempre da sua fala, oferecer. Não importa se vai comer, oferecer. Tá na hora do lanche, oferece o lanche. Tá na hora do almoço, oferece o almoço. Nunca acha assim, ela não vai comer, então não vou nem Uhum, me isso, preocupar. Tem que se isso aí, preocupar, né? exato. E Uhum, porque uhum, uma hora vai dar o clique. E hoje, quando eu vejo a Antonella assim, ela vê alguém comendo, ela olha e ela tem aquela paixão pelo alimento, uhum. ela saboreia. Eu É vejo ela lindo come de a ver. carninha, É. ela tipo saboreia, papai, carninha, carninha. E esses dias ela tava no meu prato, mamãe, mais saada, mais Ai, que saada. amor! Não, não tem, isso eu sempre digo, não tem preço que pague isso, né? Não. É algo assim que eu sempre comento com as mães, é algo em que a gente precisa. Que idade exatamente está a Antonella agora? Ela tá vai fazer 2 agora em junho. Vai fazer 2. É isso que é exatamente esse tempo que eu estou tentando pegar com as mães dos bebês mais ou menos nessa idade, justamente para ter essa evolução toda e saber como que a gente guia eles e como é que eles estão agora, porque é um momento que a partir dos 18 meses, fisiologicamente, é muito esperado a criança começar com sinais de seletividade alimentar, que é uma característica da idade pré-escolar, a partir dos 24 meses em diante.
Mas eu sempre aviso as mães, eu trabalho muito com essa questão também, né, do trabalhar o agora, para não chegar lá, aos 24 meses vai ter seletividade alimentar. Começam os sinais mais fortes aos 18. Só que no momento em que a gente trabalha isso exatamente sempre, isso passa que a gente não sente de fato isso acontecer. A gente sabe, é aquela coisa dentro assim, não está aceitando as frutas que antes aceitava, que bom que eu sei que isso é assim. Olha só, está selecionando só 2 grupos alimentares. Que bom que eu sei que isso é assim. Se a gente não tem esse conhecimento, a gente pira totalmente. E é pirante mesmo. As mães vêm para mim, Cíntia, tô enlouquecida, a criança não come nada. Quando eu vou fazer analisar, tudo tá comendo. 2 grupos, 3 grupos. E assim a gente vai alinhando. Só que tem, como tu bem disseste lá no início, é muito mais fácil a gente começar certo. Claro que é sempre tempo de arrumar. Sempre é tempo. Mas é muito mais tranquilo porque a base alimentar da criança está muito bem consolidada. Ela já conhece morango, bergamota, laranja, todas as frutas, todas, né, entre aspas, obviamente, legumes, verduras, é o que ela sabe. Ela não tem algo assim, por exemplo, que nem eu comento com as mães, a gente precisa agora investir, principalmente na introdução alimentar, que vai até os 24 meses, de forma muito assertiva, porque a gente tem uma criança com um olhar para o alimento que a salada, o legume é tudo muito sensacional para ele. O que às vezes as pessoas, ela come isso. Como é que ela come tomate? Ela pega um tomate e come. Ela pega uma cenoura e come. Ela pega uma beterraba e uma abobrinha. Ela come isso? Como é que ela come isso? Como é que o Alonso come isso? As mães às vezes, nossa, gente, como é que é isso? É natural, é isso que a criança conhece. Uhum. Então é diferente a criança ter esse olhar diretamente para o assertivo. Né? Então é muito incrível assim, a relação com a Antonella, que eu acompanho vocês ali, nossa, é, é, é divinamente incrível assim, aqueles videozinhos que vocês fizeram, nunca esqueço. Eu até pedi pro Ricardo me mandar de forma acelerada, ela comendo, pegando e pegando e comendo. É algo assim que é isso que ela conhece, né? Exato. Eu acho que fica o aprendizado, né, da cabecinha deles, fica Uhum. muito firme a rotina que a gente está trabalhando desde os 6 meses, o tipo de alimento que a gente oferece também fica gravado, não só na memória, no paladar deles. E eu Isso. me lembro um dia que eu estava fazendo uma revisão no meu carro e Uhum. tava eu e ela, e tinha um senhor com o netinho dele. Ele foi pegar um biscoito naquelas máquinas de pegar e ele gentilmente pegou um biscoito e ofereceu para Antonella. Nunca tinha dado doce para ela, né? Ela não tem 2 anos. Então, quando ele ofereceu aquele pacote de biscoito, eu fiquei, e agora, né? Aí eu, ai, muito obrigada. Aí o outro dele, pergunta se ele pode comer, se ela pode comer. Aí eu falo, eu vou guardar aqui, depois eu ofereço para ela, né, que ela vai almoçar daqui a pouco. Aí dei aquela enrolada e a Antonella viu aquilo, então ela queria, Sim, sim, era dela, o menino veio dar para normal, ela. claro. Então Tá ela, certa é ela, não, porque. mamãe, não, é meu, é meu. Eu falei, filha, você quer? Quero. Tá bom. Eu abri o pacote com dor no meu coração, falei, é a primeira vez que ela vai provar biscoito na vida dela. Peguei, ofereci, dei pra ela. Ela colocou na boca, mordeu, fez uma cara esquisita Que amor. e segurou o biscoito na mão. Eu falei, você ainda quer? Quer. Ela não quis me dar, mas ela não colocou mais nem um pedaço na boca. E eu fiquei assim, yes! É isso aí, minha filha. Que Tá amor. certa. E assim, isso é muito resultado do que ela vê dentro de casa e do que ela tem acesso. Sim, Ela não tem sim. acesso a esse tipo de Uhum, comida. Então, quando ela uhum, provou, aquilo era diferente pro paladar dela uhum, e não uhum, agradou de alguma forma. uhum, Ela uhum, fez o biscoito de brinquedo, passou com uhum, ele quase o tempo inteiro, ficou molhado, sujo, mas ela não comeu. E uhum. assim, isso para mim foi uma prova de que quando você dá uma boa base, não tem erro. Exatamente, Pode exatamente. Estou toda ser arrepiada aqui. quando Exatamente. Essa base é incrível.
Exato. Quando a criança tiver acesso a esse tipo de coisa, e eu acredito que é Uhum. saudável que tenha acesso, Sim, um sim, aniversário, total, um fim de total. semana, você oferecer um pedaço de bolo, um docinho. Eu Sim, não quero privar minha filha sim, dessas coisas, exatamente. mas eu não Esse é o quero ponto-chave. mas eu não quero que isso seja parte da rotina Uhum, dela. uhum, Aí eu já não acho uhum, legal. uhum. Então eu fiquei assim, dela, de mim, do Ricardo, da nossa história, da trajetória que a gente seguiu. Eu fiquei muito orgulhosa naquele momento, porque eu falei assim: Aham. isso é resultado de um trabalho gigante que vem desde os seis Exatamente. meses. Então, poxa, eu Uhum, falei, é uma vitória. A minha filha provou uhum. biscoito e para ela aquilo não despertou interesse, né? Aham, exatamente. Ai, que lindo, que lindo. É, essa trajetória gigante que eu falo diretamente com as mães, né? Dessa divisão de responsabilidades, né? Abrindo um pouquinho aqui a parte interna da consultoria mesmo, e que eu falo dentro do curso também, lá tem uma parte só disso, né? Qual é a nossa tarefa? No momento em que a bebê não está aceitando, sempre ter muito claro que a nossa responsabilidade como mãe, pai, cuidador é o que oferecer, o local que a gente vai oferecer, que aqui entra distrações, enfim, ter que forçar para comer, local, e a rotina, que é fundamental. Esses três pilares, a gente fazendo a nossa parte, isso é com a gente. O que a criança comer do que vocês vão oferecer, por exemplo, tem os 5 grupos alimentares no prato. O que a criança vai comer e o quanto ela vai comer é com ela. Isso. Então, essa divisão de responsabilidades tem que estar sempre muito clara com a gente que vai oferecer. Porque você não quis comer o que está ali. Tem que despertar aquele sininho e dizer assim: isso é com ela, isso é com ela. O volume, isso é com ele, isso é com ele. A minha parte eu fiz, a criança não está sendo oferecido o almoço ou o lanche perto do horário do sono que eles não querem. Estou oferecendo ultraprocessados, enfim, antecipadamente ao momento em que não precisa. Não, ok, estou oferecendo um local sem distração, pronto, a minha parte eu fiz. Estou com o coração descansado, estou com a minha mente descansada de que é isso aí. E isso é muito importante, essa clareza tem que estar muito presente sempre, porque é muito tentador oferecer algo por oferecer porque a criança não está comendo. Ah, mas eu vou oferecer, né, esse ultraprocessado, esse biscoito antecipadamente aos 8, 9 meses, isso acontece direto, porque não está comendo e não vai comer. Então, isso a gente precisa pisar um pouquinho no freio quando a gente, né, tem essa tentação, assim, e muito também os pitacos, né, de família, de vizinho. Eu trabalho isso muito também, porque mas qual é o problema? A gente está aqui, sempre comemos e a gente está aqui, a gente está Ninguém morreu. saudável, É isso ninguém que as morreu. pessoas falam. E a gente precisa entender que a gente está aqui, mas a gente, de certa forma, os adultos, se a gente for fazer uma pesquisa, isso já foi feito, né? Por exemplo, eu tô aqui e não morri, mas qual é a minha compulsão por doce hoje? O quanto que eu tenho que malhar, me estribuchar aqui, falando palavreado bem como tem que ser, para ir contra aquele doce que eu sou desesperada? Quanto que eu tenho que malhar para tentar me manter saudável? Porque de certa forma, né, os nossos pais, todo mundo, não tiveram aquela base desse conhecimento. Ah, eles têm culpa? Não, era assim. E tá tudo Sim, bem nisso, né? Tá sim. tudo bem nisso porque a gente não tem que ficar pensando, porque tu não fez isso, porque tu fez aquilo, enfim. É. Mas se a gente pode fazer o melhor hoje, por que não? Exato, Se a gente tem exatamente. acesso à informação, É, por que não andar pelo caminho certo? Eu acho que exato. isso é chave. É você Uhum, uhum, não se perder pelo que você acha que é atraente para a criança. Porque, como eu uhum, aprendi também com você, o nosso paladar é viciado. O da criança, uhum, não. Então, ai, uhum, tá sem sal, tá sem graça, tá sem uhum, gosto. Coloca um sal nessa comida, ninguém vai morrer. uhum, Ai, uhum. não, bota um açúcar nesse leite com achocolatado, porque vai ficar bom. Isso. E assim, a Uhum. gente acaba levando o nosso vício do paladar para o que a gente imagina que a criança Exatamente. vai
achar, mas eles não têm os vícios, né, alimentícios Uhum. que a gente tem. Uhum. Então eu vejo muito isso, assim. Eu lembro que no começo eu provava a comida dela, eu falava, nossa, tá muito sem graça. Uhum. Nossa, Uhum. não Uhum. tem sabor. Uhum. E aí, ao passar do tempo, que ela foi começando a comer e foi começando a achar aquilo o Uhum. máximo, eu falei, tá Uhum. aí. Ela não Exato. tem aquele vício que a gente tem. Uhum. Eu lembro dela tomando maracujá na xícarazinha. Ai, que Minha mãe nem amor! acreditou. Minha mãe, isso é muito azedo. Ai, aham. Mas Que com amor! semente, Vanessa. E assim, e aí eu falava, mãe, é assim que oferece, com semente, azedo e tal, não bota nada em assim o Que maracujá. Eu achava assim, amor! eu ficava assim É acreditar que ela muito, tava. é muito emocionante a gente ver neles, né? O quanto eles são capazes, o quanto eles têm isso, o paladar limpo, limpo, Sim, completamente limpo. Eu impressionante. lembro que a minha mãe, dizia muito, Cíntia, nossa, como assim? Coloca sal, um pouquinho de sal. Como é que não vai colocar sal na comida? Eu disse, mãe, eu tô refogando com alho, cebola, papapá, papapá, papá. Sim, mas o sal, mas coloca. Vai, ela, nunca me esqueço que uma vez ela me disse assim, vai tu comer isso para ver se é bom. E eu disse, sim, mãe, aham, aham, uhum. Quando ela vinha me visitar, porque eu moro em Porto Alegre, minha mãe mora em Santa Maria, pertinho, pertinho, dá 4 horas de carro. Mas ela vinha de vez em quando, né? Ela não passa muito tempo sem vir. Mas e aí ela dizia isso, e eu disse, é isso aí, mãe, isso aí. Uhum. Tipo, tem que meio que absorver um pouco, né? E informar. Isso é Sim, muito bom, que nem tu disse, é assim, mãe, é assim, informar, começar a informar aos poucos, porque se a sim. gente entra muito nessa questão, né? É muito comum da mãe entrar nisso tudo, de colocação, de adoçar, de. Tu falou agora do vício do paladar. Uma mãe agora de consultoria, semana passada, fez um bolinho adoçado com tâmaras. A bebê Uhum. está com 10 meses. Um bolinho de. Era de cacau e colocou tâmaras, que estava na minha receita. E ela colocou assim para mim no grupo: Cíntia, mandou foto do bolinho, lindo assim. E disse assim: ai, Cíntia, que bolinho sem graça. Mas ela comeu tudo. E eu disse, não, sem Isso. graça pra gente, que tem o paladar viciado. Aí eu evoluo, obviamente, né? Tenho toda a consideração, obviamente, porque a gente tem essa Sim. tendência de achar, nossa, mas tão sem graça, isso, o que é isso? Né? Sim, hoje eu sei, Exatamente. mas aí foi um Uhum. aprendizado. Como eu falei, É. a Antonella aprendeu, mas a gente também ao longo do caminho. Uhum. Hoje em dia, Uhum. assim, quando a gente senta com alguém e vai falar sobre introdução alimentar, eu me sinto tão empoderada Ah, isso é de maravilhoso. conseguir dar opiniões assim, embasadas em Uhum. conhecimento, que realmente é uma coisa que falta muito, eu acho. Hoje em Muito, dia, muito. talvez o conhecimento está tão disponível que as pessoas às Uhum. vezes não procuram se Uhum. informar, não Uhum. sei. E eu Uhum. vejo muito assim coisas que dentro do que eu sei que é certo não funciona e eu respeito, cada Uhum. família age da forma que acha que deve agir, cria os seus filhos como acha que deve, mas eu sou muito feliz por eu saber o certo e por eu ter Uhum. tido coragem e força de enfrentar todos os Uhum. obstáculos e continuar, porque hoje eu Uhum. tenho paz de espírito. A Antonella comer bem e dormir bem são duas coisas que para mim assim resolvem a minha vida. Eu Uhum. ver minha filha se Uhum. alimentar e dormir, É, acabou. é. Ajuda no Eu sou assim desenvolvimento da também. criança, ajuda a Total. criança a ser uma criança feliz, Uhum. alegre. Às vezes todo mundo fala, nossa, ela é tão risonha. É porque ela Uhum. dorme no horário, ela acorda no horário, ela Nossa, isso é come as refeições fundamental. saudáveis no horário. Então não é à Uhum. toa que ela parece uma criança Uhum. feliz e simpática. É porque ela tem uma Uhum. rotina que Uhum. oferece a ela a oportunidade de ser assim. Exatamente. Porque às vezes a criança está aborrecidinha porque não dormiu, não tirou a soneca, não tem horário Uhum. fixo, não Uhum. tem alimentação padrão, é o que dá, quando dá, É. a hora que dá. Então, a nossa vida, minha e do Ricardo, mudou muito depois da Antonella. Uhum. Mudou assim 360, porque a gente não Uhum. tinha rotina como casal. Uhum. A gente era, Uhum. bom, um casal jovem, desbravando a vida, trabalhando muito,
conhecendo um novo país. Então a gente tinha tanta coisa para fazer que não tinha rotina. E Uhum. quando ela veio, eu falei assim, eu tenho que ter uma rotina para minha filha poder se desenvolver com saúde, né? Porque ela não Uhum. pode acompanhar o meu ritmo. Eu vou ter que me Ah, isso é adaptar a ela. fundamental. E foi isso que a gente fez. A gente falou Uhum. assim, não, agora a gente tem Uhum. rotina. Agora a gente Uhum. tem que dormir cedo, Uhum. porque no outro dia ela acorda Uhum. cedo. Uhum. Existem as exceções, o que é saudável, mas são Totalmente. exceções, Uhum. não Uhum. são a regra, né? A gente tem isso como exceções. Tem dia que ela dorme tarde, acorda mais tarde, a Uhum. rotina fica um pouco bagunçada, mas essas são exceções. No dia a dia, a gente tenta manter aquela rotina. Isso funciona, flui muito bem. A Antonella não adoece muito, ela é uma criança que não adoece tanto. E eu atribuo isso à alimentação e o sono. Com Eu acho certeza, que sem são dúvida. peças-chave para você ter um É. bebê feliz, sadio, animado, disposto e bem desenvolvido. Eu acho que isso Uhum. contribui assim demais. Uhum. É, nossa, isso é a questão alimentação e sono é uma das coisas que eu sempre comento muito com a Eliana, né? A gente tem essa parceria muito bacana, porque é onde a gente consegue aliar de forma muito ideal. Porque a questão, né, por exemplo, de um bebê que acorda às 10 da manhã, por exemplo, falando de uma rotina diária. Uhum. Às vezes, as mães me perguntam, Cintia, onde é que eu encaixo a fruta da manhã? Se o bebê acorda, 10, 10 e meia, toma mamar, onde é que encaixa a fruta? Né? Sendo que o horário se vai dormir meia-noite. Aí a gente já começa, não, só um pouquinho, vamos parar por aqui, vamos ajustar toda a rotina, por isso, por aquilo. Tudo que comentaste agora em relação à questão. Já tem outro lado da moeda, em que às vezes tem todo aquele lado de a mãe dizer assim para mim: o que que eu faço? Porque o meu bebê não se ajusta à minha rotina. A gente vai dormir tarde, a gente isso. Não, não é assim. A gente precisa ter um meio termo, por exemplo. E tem muita mãe que acontece também de ter a desinformação. Às vezes, sei lá, onde houve, enfim, né? Essa questão, porque tem muita informação na internet. Não adianta. Sim. Aqui no Instagram tem muita informação de questão de rotinas do sono, que é aquela rotina em que alguém que não é capacitado para ter essa formação, vamos dizer assim, diz que o bebê tem que dormir a hora que é o padrão do sono do bebê. Por exemplo, o que não é a questão da Eliana, que ela segue todo um padrão fisiológico, hormonal, da importância da criança dormir num certo horário. Não é à toa, não é um achismo, por Sim. exemplo. O bebê precisa acordar entre 7 e 8 da manhã, por exemplo, chutando aqui, né? Mais ou menos cedo. Por que de tudo isso? A criança precisa de um horário X de sono por dia, ter as sonecas reguladas, não deixar dormir 3, 4 horas durante a tarde, um bebê, por exemplo, né, que já tem uma duração de soneca estipulada, entre aspas, para a idade. Tanto que a Eliana está dentro do meu curso, eu fiz esse momento do módulo sono e alimentação justamente por isso. Eu sei dessa rotina, porque trabalho há anos com ela, só que para falar de sono tem que ser ela, Sim. né, dos encaixes de forma perfeita. Não dá para a gente achar que, por exemplo, oferece quando o bebê está disposto. Uma mãe veio me dizer isso. Oferece de manhã quando o bebê está disposto. Essa mãe não tem como entender isso assim. Quando o bebê está disposto, ele pode estar disposto às 7 para oferecer a fruta, às 9, às 11, e a mãe fica completamente desregrada, não sabendo. Precisa, né, desse aconselhamento ideal, de intervalos regulares entre café da manhã, o mamar, o almoço, o café da tarde, ou o jantar, e estipular esses horários de banho, soneca, de banho e sono noturno, né, para a criança. Essa previsibilidade de acontecimentos dá muita segurança para a criança e ela responde muito bem para a gente, tanto na alimentação quanto no sono. Criança que não dorme bem não responde bem à alimentação. Criança que não come bem não responde bem ao sono. É uma via assim que eles andam, o sono e a alimentação andam de mãos dadas assim. Um leva ao outro, é uma consequência dos dois juntos, né? É verdade. E faz toda a diferença no dia a dia. Acho que até na Uhum. imunidade, né? Com certeza na Muito, imunidade.
Hoje em dia eu Exatamente. acredito plenamente que a Sim. imunidade Uhum. ela fica bem alta quando a criança está se Uhum. alimentando bem. E assim, também quero ressaltar que não é todo dia que ela vai se alimentar maravilhosamente bem. A Uhum. Antonella, ela é uma criança que come bem, eu considero ela. Mas tem dias que ela fala, eu falo, filha, vamos comer a fruta? Você quer uva? Uva não, mamãe. Você quer o quê? Eu quero. Aí ela fala o que ela quer. E aí, assim, eu não tá bom, filha, então vamos comer o que você quer. Ótimo, Ela isso é pega, ótimo. come e ela, mamãe, não quero mais, não quero mais. Não, Uhum. filha, então tá. Uhum. Então acho que essa parte do respeito Isso. pela Perfeito. criança eu também aprendi com você, porque eu não Uhum. sabia. Eu achava que eu Uhum. tinha que empurrar a comida Uhum. porque Uhum. era hora de comer, ela tinha que se alimentar. E Uhum. quando eu vi assim, eu falava assim, tá tudo bem. Eu falo, gente, mas como que ela tá me falando que tá tudo bem, não comeu Como que nada? tá tudo? É, aham. E aí eu ficava assim, nossa, não tô acreditando. E com o passar do tempo a gente vê, porque assim como a gente tem dia que, não quero comer, ou Uhum. então tô bem para comer, vou comer mais tarde. A criança também tem essas Exato. alterações. Então a gente entender e respeitar é muito, muito Uhum. importante. Eu vejo Uhum. que hoje em dia a Antonella ela tem autonomia de dizer assim: não, Uhum. mamãe, eu tô cheia, eu não quero mais. Tá cheia, filha? Tô cheia, ela Ai, que fala. E assim, amor! eu falo: Ai, tá ela é bom, tudo de bom. como que eu não vou respeitar minha filha? Uhum. Eu tenho que acreditar que ela não realmente não quer Uhum. mais e Uhum. paciência. Vamos para a próxima refeição. Na próxima, vai ver, ela vai estar com um pouco mais de fome e ela vai comer Uhum. melhor. Então, sempre tem variações na quantidade, mas ela nunca passa um dia sem comer. E eu acho que Uhum. isso é resultado de um trabalho bem feito, que Com nós certeza. fizemos bem feito. Uhum. Então, ela Uhum. sempre tem assim, come mais, come menos, deixa um pouco, come tudo, mas nunca, ela não Aham. come nada. Eu Uhum. nunca passei por isso. Desde que a gente Uhum. começou a introdução alimentar, graças a Deus eu não posso falar. Minha filha não comeu nada o dia inteiro. Nunca Uhum. existiu. Uhum. Desde os 10 meses, quando ela, né, consolidou pra frente, sempre eu nunca fiquei assim desesperada. Ai, meu Deus, ela tem que comer alguma coisa. Não. No dia a dia sempre aconteceu dela comer, às vezes muito, às Uhum. vezes pouco, às vezes bem, às vezes mal, mas comer. E acho Uhum. que isso, né, já é o É, suficiente. com certeza, até porque esses volumes entre as refeições, eles vão se ajustando durante ao longo do dia, né? Por exemplo, tem dias em que o bebê come super bem o lanche da manhã, praticamente almoça, né, um terço do que normalmente comeu, e a mãe, nossa, tô apavorada, vou ter que oferecer fruta aqui, porque ele não comeu aqui. Não, aí a gente vai, não, só um pouquinho, calma, tranquilidade, oferece a sobremesa, entre aspas, né, como uma fruta, normalmente, sem ter que ter a fruta porque não comeu. Porque Sim. vai autorregular no lanche da tarde ou no jantar, vai tirar o atrasado como se fosse assim. É Hum, durante o dia. E esse respeito é fundamental para a gente não ultrapassar o limite da criança do come só mais um pouquinho, né? Come 2 colheradas a mais, só mais um pouquinho, só nem tocou na comida. Só pega um pouquinho que está aqui. No momento em que a gente começa a fazer isso instantaneamente, a criança começa a querer recusar o local de alimentação, começa a não querer sentar na cadeira, e às vezes Cintia não quer nem sentar na cadeira de alimentação. A gente passa para o próximo passo de dessensibilizar da cadeira. Retira da cadeira 2 dias, mais ou menos, faz um piquenique, senta numa cadeira baixinha, faz outro processo para a criança desassociar essa relação. Porque é muito comum ficar, prova, mas só experimenta, mas só prova, experimenta. Isso para a criança não faz sentido nenhum quando bebezinho. Depois, mais tarde, a gente pode até falar esse termo, mas como algo tranquilo, tranquilo. Quer experimentar? A mamãe está gostando tanto, né? Porque antes não dá para ficar fazendo isso. Tem que comer junto, mostrar, eles nos imitam diretamente, eles tentam replicar o que a gente faz, de fato, é né? verdade. E acho que, assim, a questão de você respeitar, você tem que aprender
a confiar na criança. E aí você diz, poxa, eu vou Uhum, confiar numa criança, mas uma criança não uhum, sabe o que está fazendo. uhum. Sabe porque ela sabe a Sabe? quantidade da fome que ela tá e ela Exato. sabe se aquilo ali foi suficiente ou não. Não é Uhum, você que sabe. Eu achei isso, esse foi um aprendizado que eu levei da nossa consultoria também. Porque que eu não tinha legal. essa visão. Eu tinha a visão de que eu Uhum, tinha que fazer ela comer aquilo ali que uhum, estava no prato, porque aquilo ali era o que ela precisava. Mas ao uhum. longo da consultoria eu fui entendendo que, É muito apesar de bom ser isso. difícil no começo, tinha que existir a credibilidade. E hoje eu vejo a Antonella Uhum, muito leve. Ela é leve, uhum. ela senta na cadeira e ela come e ela fala quando ela não quer mais, e ela fala quando ela não quer aquela fruta, ela quer a outra. Isso é E a maravilhoso. nossa relação nessa coisa da alimentação é muito leve. E eu acho que foi Uhum, justamente por eu ter uhum. respeitado ela quando ela precisava Com daquele respeito. certeza. E hoje ela tem Uhum, confiança em mim e no Ricardo uhum. para dizer assim, não, papai, não quero mais, não, não tô cheia, não, fruta, quero aquela. E ela já entender. Exato, e no outro dia ela volta para aquela que ela não quis. Ai, Ela que amor! é Isso é aquela muito coisa de importante, gente. essa semana o Ricardo ofereceu abacate. Eu falei, Ricardo, oferece abacate, que das últimas vezes que eu ofereci, não foi legal, ela não quis. E aí eu liguei para ele do trabalho e falei, e aí, o que que aconteceu? Ele comeu toda. Aí eu, Ai, que comeu o abacate inteiro, amor! É comeu meia lindo de ver banda, isso. tranquilo. Aí eu, Que nossa, que legal. bom. Aí eu fiquei tão feliz porque as últimas duas vezes ela Uhum, tinha rejeitado. E eu falei, uhum, não, tudo bem. Aí uhum. parei de Sim. oferecer 2 semanas e voltei Uhum, agora. Aí ele uhum. falou que ela comeu tudo. Eu Ai, que falei, nossa, que máximo. legal. Então não quer dizer que ela não quer mais, quer dizer que ela não tá afim naquele momento. Exato, exatamente, Como exatamente a isso. gente hoje tá É, afim de abacaxi, amanhã a gente quer é. melancia e Uhum, varia muito. Então é uhum. exatamente assim, né, com o bebê. É, é muito assim, porque a gente tem isso e a gente sabe se expressar, a gente sabe falar, a gente sabe dizer, a gente sabe dizer que não tá afim, que vai comer daqui meia hora, ou que quer antecipar porque tá com fome. Eles não. Tudo isso é algo que, no início, principalmente, nossa, eu tô apavorada com a hora, são 22h22, tô apavorada. Como passou rápido. Foi tão intenso e tão sensacional. Eu vou abrir um pouquinho para ver o que elas estão, as mães estão aqui comentando. Mas é tão incrível porque eles não sabem nos dizer e a gente saber que eles não sabem é fundamental. É verdade. Entender, ter esse olhar aí todo que tu descreveu agora. Incrível. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver a Paty aqui. Eu me sinto sua aluna mesmo sem ter comprado o curso. Hahaha, aprendo todo dia com você. A IA aqui em casa está sendo um sucesso. Nossa, eu fico muito feliz, assim, porque esse gerar conteúdo aqui, né, via Instagram, via Telegram, eu tento me doar o máximo que eu posso, que com conteúdo gratuito também. Eu fico tão feliz porque eu fico com aquela sensação de recado dado, sabe? Sim, De fazer sim, com coração, de fazer com amor, porque a gente sabe que as pessoas às vezes ou não são minha aluna, ou por um motivo ou por outro, independente disso, não interessa. O que interessa é eu estar aqui com vocês e estar gerando conteúdo que chegue o recado até a mãe. sim. Isso eu fico extremamente feliz. Às vezes eu nem acredito no conteúdo que você gera gratuito, doutora Cíntia. É mesmo. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de lhe Ai, falar que isso. bom, eu Eu fico muito acho feliz em que ouvir isso, porque eu é quase. um conteúdo de qualidade, é um conteúdo assim simplificado para as mães que não conseguem entender tão tecnicamente as coisas. Você consegue Sim. deixar na linguagem que a gente compreende perfeitamente e de uma forma que eu aprendo até hoje. Então, a Ai, Antonella que está com 2 meses, mas eu continuo dois máximo. anos, mas eu continuo aprendendo. Então, às vezes eu vejo as perguntas e as suas respostas, eu falo, olha, então isso pode, olha, então aquilo não é legal, olha, então tem que fazer assim. A gente nunca para de aprender, é Ai, que sempre um bom, aprendizado fico muito constante. feliz. E esse conteúdo gratuito, eu tenho certeza que ajuda muita mãe, e é um Uhum. trabalho assim, parabéns, É. é um trabalho muito bonito.
Ai, que bom, eu fico extremamente feliz, porque eu faço todo, eu trabalho assim, incansavelmente, assim, e é algo que me motiva muito, porque o resultado das mães com os bebês, seja com consultoria, seja com o curso, seja com as mães aqui que só estão no Instagram, o que é incrivelmente para mim. Eu fico extremamente feliz, porque é algo em que a gente consegue atingir e ter esse resultado e é justamente isso, né? De conseguir passar o recado dado, assim. Sim. Obrigada pelos conteúdos gratuitos, ajudam muito. Ai, que bom, fico muito feliz. Amando essa live, Vanessa. Minha Ai, que família tá inteira bom. aí comentando. Ai, que amor, que lindos. A minha irmã acabou de colocar, ela come abobrinha. Ai, que amor. Aí, a Antonella come abobrinha, berinjela, minha irmã não é fã. Aí eu falo, olha, quando a sua tia vier pra cá, vai comer abobrinha com você. Que amor. Da onde que é a tua família, Vanessa? Recife. Ai, que legal. É, então, são de Recife. A minha irmã hoje em dia mora em Macapá, mas o meu pai e minha irmã moram em Macapá e a minha mãe mora em Recife. Que bacana, que legal. Adri, né? Eu sou viciada nos vídeos da Antonella comendo. Amiga, nossa, eu recebo muito comentário sobre os vídeos dela. Olha, muito elogio e eu me sinto muito, muito orgulhosa da minha filha. Por ela Ai, ser que assim, essa lindo. criança que é fácil de lidar, mas também, como eu falo, né, isso é resultado de um trabalhinho. É, com certeza é. Esse empoderamento é incrível. A gente fica outra pessoa perante o bebê. Até o nosso tom de voz muda. Quando a gente tem esse encorajamento, né, a gente fica mais segura, a gente passa confiança para o bebê. Vamos ver, a Camila colocou, Camilisa, perdi o medo do gag por sua causa. Ai, que bom! Nossa, é um dos maiores medos Sim, realmente. Isso é sim. unânime, não tem como, né? Sim. E na nossa consultoria, o seu ensinamento do que fazer caso aconteça o engasgo também dá muita Uhum. segurança para Sim, gente. Porque é você tem que saber como fundamental. agir. Se uma Sim. criança, infelizmente, se engasga, você não pode ficar ali parado olhando. Tem Uhum, que tomar uhum, atitude. E o nosso uhum. treinamento teve isso. Teve Teve, o que é, fazer e como exato. fazer. Então, isso também me ajudou É. a ter segurança. Dizer assim, Deus o livre, alguma coisa acontece, eu tô Uhum, preparada. uhum, exatamente. Ai, a Babi tá aqui. Antonella inspirou o Noah. Ai, o Noah, sou apaixonada pelo Noah, gente, que coisa mais Homem, né? linda desse mundo. Fofura. Ah, ai, o Noah, se eu tivesse, sério, dá vontade de ir. Bom, vocês moram perto, a gente não vai, a gente vai ter oportunidade, né, porque eu Se fico Deus quiser. enlouquecida com os vídeos de vocês, da Antonella, dele, e eu tô com muita mãe agora, né, daí, e de consultoria, e eu Ah, disse, mas olha, eu não quando sei eu tiver a quando. Eu lhe oportunidade, indico sério. aonde eu vou, doutora Cíntia. Ai, que Aonde eu vou, eu amor! falo de você. As minhas amigas, a Babi é uma delas, que se Ah, encantou com o sim. método da Antonella e falou: não, Vanessa, eu quero também. A Andressa, tem assim, a Carol, que é prima do meu marido. Aonde eu chego que tem mãe Ai, com que bebê pequeno, bom! eu falo. Porque Que acho que amor! informação boa a gente tem que repassar, né? Acho É. que a gente tem que sempre repassar e ajudar. O que eu puder Uhum. ajudar as mães, assim, porque eu sei tudo que eu passei e as inseguranças. Então, hoje Uhum. em dia eu espalho a notícia boa. É muito bom porque a gente sabe, né? A gente tem resultado, a gente sabe de onde veio, a gente tem essa segurança de que não é só uma informação a mais, é algo consolidado, é algo que tem que estar bem firme, essa mãe tem que estar 100% segura. E quando eu falo mãe, o Ricardo comentou, se você é 10, Cíntia, que querido. É exatamente isso. É a mãe, é o pai, é as pessoas que estão envoltas nesse momento do cuidador junto. Tem muita babá também, que às vezes eu faço a consultoria, e que elas estão juntas ali. Isso Sim. precisa estar. Todo mundo que está junto sabe exatamente que tem que saber de tudo, né? Tem que ser algo uniforme, né, para É fazer junto. Não exatamente, pode um fazer um exatamente. jeito e o outro fazer Isso, de outro, que vai acabar confundindo a cabeça da criança. exatamente. Isso é fundamental. Mas deixa eu te falar, tá faltando 55 segundos para encerrar a live. Eu quero te agradecer, assim, a Vanessa, do fundo do meu coração por esse momento, se a gente ter essa oportunidade.
E, nossa, de agradecer milhões de vezes, porque eu sou eternamente grata por vocês estarem comigo, ter essa confiança. E faltam 30 segundos. Te despede do pessoal aí, que eu amei. Gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Desejo que todo mundo tenha sucesso com seus filhos. Eu sei que nossa maior Muito. bênção são nossos filhos, Uhum. então desejo que todo mundo consiga e atinja os objetivos. Doutora Cintia, Exatamente. muito, muito obrigada. Ai, E a gente tá querida, junto. obrigada. Quem sabe quando vier o Sempre. segundo ou a segunda, Isso aí, vai com ser outra certeza. consultoria. Ai, que amor. Que Muito amor. obrigada Estamos juntos mesmo. sempre. Eu sempre digo para as mães, a gente está junto para sempre. Beijo. Beijo.